Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, graças e paz. Privilégio estar com vocês aqui essa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Gênesis, no capítulo 2. Gênesis, capítulo 2, a partir do versículo 4. Eu vou pedir para você não fechar a sua Bíblia, não desconectá-la, que a gente vai retornar ao texto ao longo da noite. Gênesis 2, 4 diz o seguinte: são essas as origens dos céus e da terra, na ocasião em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não havia nenhuma planta do campo na terra e nenhuma erva do campo havia brotado, pois o Senhor Deus ainda não havia feito chover sobre a terra, nem havia homem para lavrar a terra. Todavia, neblinas subiam da terra e regavam toda a superfície do solo. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então o Senhor Deus plantou um jardim para o lado do oriente, no Éden. Ele colocou ali o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar do solo todo tipo de árvore agradável à vista e boa para alimento, bem como a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden saía um rio que regava o jardim. Ele se dividia dali formando 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Esse é o que contorna toda a terra de Havilá, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. Ali existe o bidélio e a pedra de berilo. E o nome do segundo é Gion. Esse é o que contorna toda a terra de Cush. O nome do terceiro é do rio Tigre, e esse é o que corre do oriente da Síria, e o quarto rio é o Eufrates. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para que o homem o cultivasse e guardasse. Então o Senhor Deus ordenou ao homem: podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Até aqui, vamos orar mais uma vez? Pai, a gente te agradece tudo que o Senhor já falou conosco. Te pedimos que o Senhor continue falando, nos conduzindo através da sua palavra, para que a gente entenda qual que é a sua vontade para nós, para que aqueles que estão aqui ainda não entendem o Evangelho, não compreendem a dimensão da obra de Cristo, possam sair daqui conscientes disso, Pai. E leva-nos cada vez mais a uma relação mais íntima com o Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Aqui na Beré nós estamos, pelo menos às vezes em que eu prego, nós estou expondo o livro de Gênesis. Algumas pessoas já reclamaram, falando que tem quase um ano que eu estou expondo Gênesis, e eu estou só no capítulo 2 ainda, não tem tanto tempo assim. E tenho passado detidamente no livro de Gênesis, porque talvez seja um dos livros mais importantes do Antigo Testamento, onde um núcleo teológico muito importante para outros livros bíblicos, o Êxodo, o Levítico e assim por diante, como também os poéticos e os proféticos, encontram em Gênesis muitas de suas fundamentações teológicas. Por isso é um livro tão importante da gente trabalhar. E é um livro também muito diferente do que nós estamos acostumados, o que dificulta muitas pessoas entenderem a real mensagem de Gênesis, o que está em jogo aqui quando Moisés escreveu o livro. Uma das coisas, por exemplo, a gente entender é a própria estrutura de Gênesis. Gênesis é dividido por uma estrutura de, como se fossem pequenos livros, que são separados por uma palavra hebraica chamada Toledot. Todas as vezes em que nós lemos, como nós lemos no versículo 4 aqui hoje, esse é o livro da geração de, e geralmente depois de é o nome de uma pessoa, de Adão, de Abraão, de Davi. Isso acontece 12 vezes no livro de Gênesis, e a única vez que não aparece um nome depois é nesse versículo que nós lemos aqui no versículo 4, que aparece céus e terra. Porque o que está em jogo aqui nesse primeiro Toledot, ou seja, na primeira divisão, nós então percorremos um preâmbulo inteiro do livro de Gênesis, no capítulo 1, do versículo 1 até o capítulo 2, versículo 3, e agora nós vamos começar uma nova seção no livro, que é dividida por esse Toledot, ou seja, é um título. O versículo 4 é um título que quer chamar a nossa atenção sobre o que aconteceu depois de que os céus e a terra foram criados por Deus e foram avaliados por Ele como muito bons, como diz o capítulo 1, versículo 31. Sidney Greidanos, um dos comentadores importantes do livro de Gênesis, ele diz que o que aconteceu aqui é o universo que Deus criou depois de que diz tudo que é muito bom.
Essa é uma narrativa de continuação do tema muito bom do capítulo anterior, mostrando que o Senhor Deus colocou a humanidade num lindo jardim, o paraíso, mas termina expulsando a humanidade desse paraíso. Esse toledote, essa sessão que nós começamos agora no versículo 4, ela vai até a expulsão de Adão e Eva no versículo 3. Então tem um raciocínio todo fechado. Como eu estou expondo pedaços do livro, às vezes fica difícil a gente perceber o todo do que nós estamos trabalhando, mas é importante nós entendermos que o que está em jogo aqui é um enfoque de mostrar como Deus colocou Adão e Eva num jardim que ele mesmo plantou, e em que ali ele foi tentado pela serpente, e ele não conseguiu vencer essa tentação, ele e Eva sucumbiram, e a partir de então colocaram toda a humanidade numa condição de pecado, em que eu e você nascemos. Então é uma espécie de preâmbulo do que tudo que vai acontecer aqui. Nesse sentido, ler esse trecho é muito importante a gente perceber essa estrutura, para a gente não tentar fazer uma leitura muito direta, cronológica do que aconteceu anteriormente. Algumas pessoas fazendo isso acabam multiplicando os problemas ao invés de compreender o que está em jogo aqui. Porque no capítulo 2, a sequência dos temas que aparecem, dos personagens, dos elementos que aparecem, não é a mesma sequência do capítulo 1. Por exemplo, primeiro aparece o homem, depois as plantas e depois os animais. Ou seja, aqui nós não temos plantas e temos homem, que é o contrário do que fala em Gênesis 1:11, que nós tínhamos planta e não tínhamos homem. E aqui nós não temos animais e temos o ser humano, que é o contrário de Gênesis 1:20. O Grey Danis também explica que aqui a ordem aparece ao contrário porque o arranjo não é cronológico, mas tópico. Tem um novo tópico em questão aqui, um novo enfoque. Não é um relato histórico moderno, ele diz, mas pelo que vemos nas estruturas quiasmáticas, isso aqui é uma arte literária. Tem um ponto aqui muito interessante, que às vezes a gente não consegue perceber, que é o que eles chamam de estrutura de quiasma. Algumas coisas são um pouco técnicas, mas eu garanto para você que a gente vai chegar em aplicações bem pastorais para a nossa vida. O que é um quiasmo? É uma estrutura típica da língua hebraica, não aparece no português, então isso também dificulta um pouco a nossa leitura. Geralmente a gente lê essa estrutura toda, do 2:4 até o 3:24, a gente lê de uma vez só, em continuidade. Só que a melhor forma de ler não seria essa. Ou o que... A gente pode ler dessa forma, mas o que o autor queria que chamar a nossa atenção não necessariamente está no final do que nós lemos no versículo 24 do capítulo 3, mas está no meio dessa narrativa. Por isso que é uma estrutura quiasmática. Olha o que é isso interessante. Pega a sua Bíblia aí que eu vou te mostrar uns detalhes. No capítulo 2, do versículo 4 até o 17, ele cria o ser humano, o homem. Aí se você passa uma página e olha no capítulo 3, no versículo 17 ao 24, que é o final dessa sessão, ele apresenta o castigo do homem. Então ele começa falando sobre o homem e termina falando sobre o homem. Isso aqui é o que a gente chama de estrutura quiasmática. Agora volta no capítulo 2. No capítulo 2, versículo 18 até o 25, apresenta sobre a criação da mulher. E aí você passar uma página e olhar o capítulo 3, versículo 16, fala sobre o castigo da mulher. Então ele começa falando sobre o homem, termina falando sobre o homem. Depois ele passa a falar para a mulher, continua falando sobre a mulher. Isso é uma estrutura quiasmática, que vai fazendo uma triangulação, até chegar ao ponto central. Tem mais uma coisa. No capítulo 3, versículo 1, apresenta a conversação da serpente com a mulher, a tentação. E no capítulo 3, versículo 14 e 15, aparece o castigo da serpente. Então ele começa falando do homem, termina falando do homem. Depois fala da mulher, termina falando da mulher. Fala da conversação da serpente e da mulher e fala do castigo da mulher. E aí então tem um núcleo, que é o centro do que o autor queria chamar. Ou seja, é só uma estrutura literária para mostrar qual que era o centro da importância desse trecho que nós estamos lendo. Que é o que está no capítulo 3, versículo 6 ao versículo 13. Que é o pecado dos seres humanos. Como eles tentaram esconder esse pecado de Deus, se escondendo de Deus e fazendo uma roupa para si, e como que Deus reage a isso. Então, esse trecho que nós lemos, essa toledote, esse livro, ele que começa no versículo 4, capítulo 2, vai até o final do capítulo 3, ele tem uma ênfase muito clara para nós. De maneira geral, o que ele quer mostrar aqui é o que um teólogo norte-americano querido nosso, que é o Michael Horton, diz o seguinte: a intenção desses 2 capítulos é estabelecer um prólogo histórico para a aliança de Deus com a humanidade em Adão, indo da queda e caos moral de Caim até a linha piedosa de Sete e seus patriarcas. Então o que está em jogo aqui é mostrar
como que os seres humanos caíram e o que Deus fez para redimi-los. E o começo disso é essa narrativa que nós lemos, do versículo 4 ao versículo 17, em que fala da criação de Adão. E o desfrute que Adão tinha da presença de Deus antes da queda, do seu trabalho no jardim antes da queda, e como ele estava sobre a aliança com Deus, que tinha muitos benefícios para ele estar em aliança com Deus, ter um pacto com Deus, mas também tinha muitas responsabilidades que se esperava dele. É o que nós chamamos de um pacto das obras. Se Adão obedecesse a Deus, a ordem que ele deu no versículo 15, 16 e 17, de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, cultivar e guardar o jardim, ele permaneceria ali, desfrutando inclusive da vida espiritual com Deus, da vida eterna com Deus, comendo da árvore da vida. Só que o que a gente sabe, porque nós conhecemos o fim da história, é que ele não consegue cumprir todas essas obras, ele peca a Deus. Então é sobre isso que esse texto fala. Então, às vezes quando a gente lê Gênesis, e essa é uma tentação minha e sua, que os primeiros leitores de Gênesis não tinham, é que a gente às vezes tenta querer entender como que Adão foi feito, de que material ele foi feito, principalmente nesse texto que fala que ele foi formado do pó da terra. No texto seguinte, quando fala que a mulher foi formada da costela, e aquilo parece que foi uma cirurgia que fez Adão adormecer, tirou uma costela, fez a mulher, e a gente tenta achar origens materiais do primeiro casal, da aliança, mas o foco disso é menos biológico. Não que isso não tenha importância, e não que em tudo que a Bíblia fala sobre biologia, história e geografia é verdadeiro, mas é mais teológico o centro da questão aqui. É o que a gente chama de, o enfoque da criação de Adão cumpre um papel que a gente chama de teologia federal. Da mesma forma que nós habitamos numa república federativa, em que nós temos representantes dos cidadãos, o que nós temos aqui é justamente a relação que Deus apresenta que Adão tinha com o resto da raça. Ele não é apenas a origem familiar das pessoas, mas ele também é a origem federal da relação de Deus com essas pessoas. Um teólogo também que é muito importante para os presbiterianos, que é o Luiz Berkoff, ele resume isso dizendo o seguinte: Adão tinha uma relação com seus descendentes de chefe representativo da humanidade. Não podemos ser culpados em Adão, o pecado dele ser o nosso pecado, meramente em virtude da relação natural. Não é por descendência genética que a gente herda o pecado de Adão. Por isso que não é o centro do texto. Junto à relação natural de Adão e dos seus descendentes, Deus, por sua graça, acrescentou uma relação pactual. Deus fez uma aliança com Abraão e com quem ele representava, eu e você. Por isso ele é o nosso representante. De certa forma também, ele é um ser humano como eu e você. Eu vou falar mais um pouco dele ali na frente, mas é importante ressaltar que não é porque foi Adão e Eva que estavam lá que pecaram, e se a gente tivesse pegado José e a Maria e colocado lá, eles não teriam pecado. Qualquer um de nós teria pecado ali. Nenhum de nós conseguiria permanecer pelas próprias obras no jardim diante de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho, inclusive, que a salvação e a comunhão com Deus é pela fé, nas obras de uma outra pessoa, que a gente vai chegar lá, mas você já consegue perceber isso em Gênesis. Então, nesse sentido, Gênesis 2, do 4 ao 17, é sobre a formação do primeiro casal da aliança que representava toda a humanidade no pacto com Deus que ele havia feito. É o que, mais do que a gente preocupar a origem do Homo sapiens aqui, é o que o Stott chama de Homo religiones, ou seja, o homem que estava em relação com Deus, é o que está em xeque aqui. Adão e Eva são foco, ainda que eles representassem mais pessoas do que eles próprios. Então, diante disso, que eu gostaria de falar com vocês, o tema do meu sermão, que eu gostaria de compartilhar com vocês, depois dessas considerações mais ou menos contextualizadas e técnicas, é sobre a formação desse ser humano em aliança com Deus, as obras que se esperavam dele, quando Deus colocou no jardim, um jardim que Deus o plantou. Se nós entendermos aqui que a história das Escrituras toda, como nós lemos no texto de Apocalipse 21, na nossa liturgia, é a história de Deus que estabeleceu um espaço para viver com os seres humanos em aliança, de que pela rebeldia do pecado, esses seres humanos foram banidos da presença de Deus e desse espaço, e depois Deus reestabeleceu isso por meio da sua aliança com Abraão e a sua descendência,
Nós temos o primeiro movimento da cosmovisão cristã, que é criação, queda e redenção, e a gente poderia colocar como estabelecimento, banimento e restauração do paraíso. Então, o que nós temos aqui são as expectativas dessa aliança, os termos dessa aliança. E é claro que você já consegue adiantar, porque você sabe bem da história, mas a gente vai chegar a isso mais à frente, de que esse primeiro Adão aponta para a insuficiência que os seres humanos por si mesmos tinham de estarem diante de Deus e da necessidade que a gente tinha do que o apóstolo Paulo chamou de um segundo Adão. Muito melhor, muito mais capaz e muito em melhores condições de nos representar diante de Deus do que o primeiro Adão, marido da dona Eva. Então é sobre isso que eu gostaria de falar para vocês. 3 pontos: quem foi formado, onde ele foi colocado e o que foi ordenado a ele. 3 coisas. Primeiro, quem foi formado? Olha o que diz o versículo 4 ao versículo 6. Vamos olhar lá de novo. São essas as origens, Toledot, dos céus e da terra, na ocasião em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não havia nenhuma planta do campo na terra e nenhuma erva do campo havia brotado, pois o Senhor Deus ainda não havia feito chover sobre a terra, nem havia o homem para lavrar a terra. Todavia neblinas subiam da terra e regavam toda a superfície do solo. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou uma alma vivente. Primeira coisa que a gente aprende nesse texto aqui é quem foi formado nessa aliança com Deus. E nunca é demais ressaltar que não é como foi formado, mas quem era esse ser humano que estava ali sendo formado. E uma das primeiras coisas que a gente pode tirar desses versículos aqui é que era um ser humano em relação com Deus. Uma coisa que passa também desapercebida aos nossos olhos é como Deus se apresenta nesse texto. Deus que é o personagem principal desse texto. É Ele que planta o jardim, é Ele que forma o homem, é Ele que dá as ordens, é Ele que expulsa depois do jardim. Deus é o personagem central de toda a Escritura, especialmente desse texto aqui. Só que tem uma coisa que é uma modificação interessante, que de Gênesis 1:1 até o 2:3, todas as vezes que Deus aparece, fala e é revelado aqui, Ele se apresenta como um dos seus nomes, Elohim. E aqui na nossa primeira vez, no versículo 5, fala o Senhor Deus nas suas Bíblias, Yahvé Elohim. É um outro nome de Deus é acrescentado aqui, e um nome muito importante, que é o nome em que Deus se apresenta para Moisés, quando ele envia ele ao povo para libertá-lo. É claro que Moisés, quando escreveu Gênesis, ele não estava escrevendo Gênesis para Adão e Eva ler. Ele estava escrevendo isso para Israel, provavelmente entre 1200 e 1500 a.C., ou saindo do Egito, indo em direção a Canaã, provavelmente ali no deserto. E ele estava escrevendo para aquelas pessoas que já tinham ouvido falar quem era Yahvé, quem era o Senhor Deus. Eu sou, o que sou. E aqui mostra que o Deus que plantou o jardim, que formou esse Adão e se relacionou com ele, é o Senhor Deus. É um Deus que está em aliança com ele. Ainda que a palavra aliança não apareça aqui, é uma palavra muito importante no Antigo Testamento, os termos e os elementos de uma aliança com Deus, com o ser humano, estão todos presentes aqui. O Deus que se revela da forma como ele se revela, como esse Senhor da aliança, o que é esperado da pessoa que está numa aliança com ele, o outro ser que é Adão como um vassalo nos tratados de vassalagem, como eram comuns dos leitores originais de Gênesis. Então a primeira coisa que a gente aprende sobre esse ser humano que foi formado aqui era alguém que estava em relação com o Senhor Deus. Ele era alguém que tinha dignidade, porque ele tinha sido criado à imagem desse Deus e estava em relação com ele. E era daí que vinha a sua dignidade. Com isso, o autor de Gênesis estava querendo mostrar a diferença da visão de mundo que Deus havia revelado ao povo dos outros mitos, da Babilônia, da Assíria, do Egito, em que os seres humanos eram meros escravos de Deus, sem importância nenhuma a Deus. Aqui nós temos um ser humano que tem dignidade porque ele está num pacto com Deus. É claro que a dignidade não vem dele, mas foi colocada por Deus nele. Uma outra coisa que a gente aprende aqui é que foi um ser criado também com uma função específica. No versículo 5 fala que não havia ainda crescido nada porque não havia homem para lavrar a terra. E eu vou falar mais a respeito de lavrar, dominar, cultivar nos versículos à frente, mas já mostra que era esperado alguma coisa desse ser humano que havia ser formado aqui. Ele não ia ser formado sem propósito, sem uma finalidade de vida, sem uma causalidade, e também uma finalidade dada por Deus. E em terceiro e último lugar, desse ponto aqui de quem foi formado, é que foi formado um ser com limites próprios.
Versículo 7 fala que ele foi formado do pó e foi soprado em suas narinas, e ele então virou alma vivente. Também tem uma coisa linda no hebraico. Gênesis é um texto, abri um parênteses para vocês e confessar uma coisa, Gênesis é um texto bonito. Quando a gente consegue ler uma boa tradução, a gente percebe assim a criatividade e a beleza estética literária de Moisés em compor essa obra, com esse quiasmo, com as palavras que ele seleciona muito bem selecionadas. Por exemplo, aqui tem um jogo de palavras com a palavra solo e a palavra Adão, que em hebraico são muito próximas, de Ha-Adam e Ha-Adamá. Algumas Bíblias trazem toda por terra. Depois que eu vi que eu já tinha colocado aqui, eu achei ruim, mas algumas Bíblias aí falam terra e falam solo. Não é? Algumas Bíblias de vocês não falam que ele não tinha homem para cultivar o solo, a criação do céu e da terra, diferencia solo de terra, porque no hebraico as palavras são diferentes mesmo. Outras Bíblias falam tudo terra. Criou os céus e a terra, não havia crescido nada da terra, porque não tinha homem para trabalhar na terra. Mas solo é melhor, porque aponta para essa relação que Deus está fazendo entre o ser humano e o lugar de onde ele se originou e onde ele deveria trabalhar e aonde ele cumpriria sua função nessa aliança que Deus estava fazendo com ele. Não havia brotado nada no solo, porque ainda não tinha um ser humano para trabalhar nesse solo. Então Deus fez o homem do pó desse solo. É muito interessante o jogo de linguagem e seria sonoro se nós conseguíssemos ler em hebraico audível. O jogo de palavras relaciona o homem ao solo, a sua essência, o seu trabalho, o seu destino. E aqui temos complicações também típicas do nosso tempo, que são pessoas tentando ler isso literalmente ou literariamente, ou de maneira muito direta, em que leem que o ser humano foi formado do pó e tentam encontrar alguma relação química dos elementos constituintes do nosso DNA com elementos do pó da terra mesmo. E essa talvez não seja a melhor forma da gente ler o texto de Gênesis, por motivos óbvios. Primeiro, quando Moisés escreveu isso para o povo, eles não tinham conhecimento de química como eu e você temos. E seria muito esnobismo cronológico a gente achar que isso foi escrito só para nós, com um conhecimento básico de química no século 21, e não para as pessoas também contemporâneas de Moisés. Uma outra coisa é que é preciso de muito malabarismo químico para colocar o elemento constituinte do ser humano como o pó, nem mesmo o carbono. E também, se a gente lesse isso aqui de maneira literal, e não, literal não é sinônimo de se a gente não vai ler literal, a gente vai ler como se fosse um mito. Não é isso. Mas tem coisas aqui que têm outro significado. Da mesma forma que a gente não lê de maneira literal quando fala uma página na frente, em Gênesis 2, versículo 24, que o ser humano vai deixar o pai e a mãe, se unir a sua mulher e se tornar uma só carne quando se casa. A gente sabe o que está falando ali. A gente não funde duas pessoas e eles se transformam numa só carne. A gente também não lê o capítulo 1, versículo 27, que fala que da terra brotou seres viventes. A gente sabe que da terra não brota essas coisas. É outra coisa que está sendo falada ali. Aqui também, sair do pó da terra, o ser feito do pó da terra, não está falando da constituição química de Adão. Está falando da sua constituição humana. E o próprio texto, 2 páginas na frente, fala isso no capítulo 3, no versículo 19, dá o significado de pó para a gente. O próprio Deus falando: do pó você veio e do pó você retornará. Para o pó você retornará. Deixando claro que se trata da mortalidade do ser humano. De como que ele era alguém que precisaria, mesmo com toda a dignidade que ele tinha diante de Deus, pela sua imagem e semelhança, pela relação da aliança que ele tinha, pelo desfrute da árvore da vida, ele precisava sempre entender que ele era um ser, uma criatura absolutamente diferente do Criador. João Calvino, comentando esse texto, ele diz o seguinte: para que os homens não usem a ocasião de orgulho, a sua primeira origem é imediatamente posta diante deles, donde pudesse aprender que essa vantagem era adventícia, pois Moisés relata que o homem fora, desde o princípio, pó da terra. Seria excessivamente estúpido quem não aprender daqui humildade. O foco daqui é justamente perceber como esse ser, ainda que quem foi formado é alguém em relação com Deus, é alguém com uma função dada por Deus, mas é alguém com limites bem claros. Essa diferença entre o Criador e a criatura é muito importante para a teologia, inclusive, cristã.
O fôlego da vida também é alguma coisa que às vezes é muito ressaltada, porque a gente tenta entender que é como se tivesse uma constituição espiritual no sentido, mas alma vivente, e a ideia de alma no Novo Testamento e de alma vivente no Antigo Testamento não são tão próximas assim, porque os animais também são almas viventes, fala em Gênesis no capítulo 1. O que está querendo mostrar aqui, alma vivente é um termo hebraico, o nefshet, que é diferente do psique do Novo Testamento, não é a alma só, mas é o princípio motor do ser humano. Ou seja, o que está querendo mostrar aqui é que o ser humano que foi formado encontra em Deus o seu princípio motor. Ele é a causa da sua atividade, ele é a causa da sua vida, e ele tem que continuar dependendo de Deus para que viva, porque no momento em que ele parar de se manter em relação com Deus, ele morrerá. E é isso que a gente vai ler nos versículos seguintes. Portanto, o foco aqui é mostrar que Adão é um estado limitado. E isso é importante para a teologia cristã, de estar em Adão é sinônimo de estar em uma condição de limites bem claros. Calvino, mais uma vez, é muito assertivo quando ele diz: para que nenhum outro propósito senão, nos ensinar que o estado do homem não foi aperfeiçoado em Adão. Adão tinha limites, mas este é um benefício peculiar conferido por Cristo, para que sejamos renovados a uma vida que é celestial e não terrena, e não do pó, e não ligada ao solo, mas ligada aos céus. Eu vou explorar isso mais à frente. Inclusive, é justamente por isso que existe uma árvore da vida no jardim. Era para esse homem desfrutar de vida, porque ele sozinho, sem relação com Deus, sem estar nesse jardim que Deus plantou, ele não teria ela. E por isso que quando ele pecou, ele foi banido, e ele diz que nós somos condenados à morte. Não havia mais nada que a gente pudesse fazer para ter acesso de novo a essa árvore. Então a primeira coisa que a gente aprende aqui sobre quem foi formado é esse ser em pacto com Deus, com um trabalho específico e com uma condição bem limitada, pelo próprio Deus inclusive, com sua condição criatural, como criatura. E diz sobre mim e você também, porque ele é só um representante de nós. Essa é a primeira lição. A segunda é aonde ele foi colocado, que está no versículo 8 até o versículo 14. Então o Senhor Deus plantou um jardim para o lado do oriente, no Éden, e colocou ali o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar do solo todo tipo de árvore agradável à vista e boa para alimento, bem como a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Até aqui. Não é apenas significativo focalizar o trabalho e a representatividade de Adão para toda a raça, mas também o lugar em que Adão estava, bem específico e diferenciado, inclusive, do grande cosmos que Deus estava fazendo e do grande espaço sagrado que ele construiu para a sua glória, de um centro, de um núcleo que é esse jardim que ele plantou. A gente aprende algumas coisas nesse texto. Primeiro, que esse jardim, aonde o nosso representante foi colocado, é um jardim de Deus. Foi Deus quem plantou, e vários intérpretes de Gênesis estão de acordo que a descrição de Gênesis do Éden que a gente acabou de ler é uma espécie de parâmetro para todos os outros templos, tabernáculos e espaços religiosos que vão vir a seguir em Êxodo, Números, no Novo Testamento. Ou seja, tem algumas coisas aqui que aparecem a primeira vez aqui no Éden e reaparecem no tabernáculo e no primeiro templo e no segundo templo. Por exemplo, que Deus caminha no Éden como ele também caminhava no tabernáculo, dizia Números. Como ele foi colocado no lado oriental, também o lado em que o templo foi colocado, que era de onde era visto em contrapartida com o lado ocidental. Tanto o jardim quanto o templo são guardados por querubins, na imagem da Arca da Aliança, aqui querubins mesmo. Algo muito interessante que eu vou explorar mais para frente, as ordens que foram dadas a Adão de guardar e cultivar, essa dupla de palavras, ela só aparece mais uma vez no Antigo Testamento inteiro, quando ela fala do trabalho dos levitas em Números no capítulo 8, que os levitas no templo deveriam guardar e cultivar o seu serviço ali. E o rio também que brotava do Éden, e a gente leu também sobre isso na Nova Jerusalém. Então, o centro do lugar onde foi colocado esse jardim de Deus, Deus como um jardineiro que plantou e colocou o homem ali, é o centro do espaço sagrado de Deus, aonde não só depois que ele criou todo o cosmos, mas era onde ele iria habitar com o ser humano. Era ali a habitação dele. E se a gente lembrar de novo que Moisés estava escrevendo isso para Israel,
bem possivelmente ou no deserto, ou se preparando para estar no tabernáculo, ele estava querendo mostrar a dignidade e a importância do que eles estavam fazendo quando eles estavam cumprindo com seus deveres religiosos no tabernáculo. O tabernáculo, as instruções que Deus deu na sua lei, eram a forma com que Deus estava, por fidelidade pela sua graça, reestabelecendo entre o povo da sua aliança um espaço sagrado que não existia desde os tempos do Éden, e que também para nós, ainda que de maneira muito superficial, como uma sombra, diz o Novo Testamento, do que seria a nova vida em Cristo. Então isso é muito interessante perceber que essas estruturas religiosas apontavam para isso que originalmente o Éden significava, do desfrute de Adão, representante da raça com Deus, o seu relacionamento e o seu trabalho. Mas também, além de ser um jardim para Deus, era um jardim para Adão. Nesse jardim, o homem está num pacto com Deus e ele desfruta do que tinha de melhor para ele. O que havia de melhor de árvores para o seu alimento, o trabalho em que ele exercia, ele era o melhor trabalho, não era um trabalho como nós modernos chamamos de trabalho alienado, em que nós fazemos e nós não desfrutamos do nosso trabalho. Ele tinha ordens para trabalhar, mas ele tinha também possibilidade de desfrutar das coisas, e mais do que isso, ele tinha acesso à árvore da vida, que foi colocada ali para ele, e que ele pudesse permanecer ali naquele lugar vivo, com uma condição, que ele se mantivesse obediente a Deus. Por isso que é chamado de um pacto das obras. E no momento em que ele vacilou quanto a isso, ele foi colocado para fora dali. E tem um detalhe também que não poderia passar desapercebido, que além de ser um jardim de Deus, um jardim para Adão, é um jardim também para a história. Às vezes a gente não entende muito bem por que tem essa descrição tão detalhada, e é um trecho longo, de Moisés falando aonde estava esse jardim. Entre o rio tal, que nós não conhecemos, 2 rios que eles são descritos ali, mas tem o rio Eufrates e o rio Tigre. Esse Éden, esse jardim foi na história. Gênesis não é um mito, uma parábola a respeito da condição humana, de que Deus habita no coração da pessoa, não. Gênesis no tempo e no espaço, Gênesis na história, num lugar ali entre a Mesopotâmia e a Turquia, o atual Iraque. Deus habitou com Adão. Adão e Eva foram seres humanos com sotaque, com cheiro, com cor de pele, como eu e você. Históricos, não são símbolos, não são imagens do que nós significamos. E isso é muito importante. A fé cristã não é uma fé abstrata, ela é uma fé histórica. É muito importante que o primeiro Adão tenha sido histórico, para que o segundo Adão possa cumprir exatamente tudo aquilo que ele fez. Porque a vinda de Cristo, a forma como ele tabernaculou conosco, como ele viveu na história, é muito importante. E encontra aqui os seus fundamentos. Em síntese, o lugar onde o nosso representante foi colocado, ele desfrutaria da presença de Deus, da sua aliança e dos seus mandamentos também, do que era exigido dele. E isso é a última lição que a gente tem hoje, que é o que foi ordenado a Adão, nosso representante. Olha o que diz o versículo 15 ao 17. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para que o homem o cultivasse e guardasse. Então o Senhor Deus ordenou ao homem: podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Além de descrever quem foi formado, aonde ele foi colocado, também foi nos apresentado o que foi exigido desse representante, do que foi exigido daquele que nos representava diante de Deus no Éden. Nas estruturas pactuais, ou seja, quando era descrita uma aliança, um pacto entre pessoas, principalmente entre Deus e os seres humanos, mais do que só representação dessa pessoa, uma constante avaliação, prova dessa pessoa, como Adão estava em prova constantemente, também tinham bênçãos e maldições de um pacto. Como, por exemplo, a gente tem no livro de Deuteronômio inteiro capítulo sobre bênçãos e maldições que são apresentadas ali, se cumprires o pacto ou se você não cumprir o pacto. Aqui também é a mesma coisa. Nós temos mandamentos, ordenanças criacionais para o nosso representante, que são válidas e que seriam parâmetros para o trabalho dele e também para o nosso trabalho. Por isso que é tão importante. A primeira delas é cultivar e guardar. Essas duas palavras são muito importantes. É uma dupla de palavras que só vai aparecer depois em Números e não aparece mais, pelo menos junta. Mas ela é claramente uma referência, um desdobramento do que foi falado em Gênesis no capítulo 1, versículo 26 em diante, que é o que a gente chama de mandato cultural.
Ou seja, o que era esperado do trabalho do ser humano, seu governo na terra, de subjugá-la, de cultivá-la, de governá-la. E é muito interessante isso aqui. Se você for sair daqui lembrando de uma coisa só, você não pode sair daqui lembrando só de uma coisa. Mas se você for sair daqui lembrando de uma coisa só, guarde isso aqui que eu vou te falar. Aqui nós temos não só um desdobramento da ordem que nos foi dada de cultivar a terra, mas aqui a gente tem um parâmetro para saber se o nosso trabalho de jardineiros do jardim de Deus é um trabalho que o glorifica ou não. Cultivar e guardar são duas expressões que nos trazem um equilíbrio que só a fé cristã consegue trazer. E a gente tem capacidade de avaliar todas as propostas que não são cristãs e observar onde elas são idólatras, por causa disso aqui, de Gênesis 2, versículo 15. Porque quando fala de guardar e cultivar, de certa forma, e a imagem de um jardineiro, hoje a gente falou sobre isso pela manhã, o Pedro Alcântara falou sobre Kuyper como um jardineiro na Holanda. Um jardineiro, ele pega uma terra, ele não destrói a terra, e ele não maltrata a terra, mas ele também não deixa a terra como ela estava. A gente sabe a diferença de um terreno baldio e de uma terra cultivada, mesmo que não seja uma terra muito explorada, porque um jardineiro, ele sabe cuidar, guardar e cultivar, desenvolver um jardim. É isso que se espera dos seres humanos, essa ordem criacional do trabalho dos seres humanos, seu mandato cultural. De certa forma, nós não fomos chamados apenas para conservar as coisas, sem ter avanço nenhum. Por outro lado, também a gente não foi chamado apenas para avançar nas coisas sem conservar nenhuma delas. E em cada área da nossa profissão, por exemplo, isso na área ambiental fica claro. Uma proposta ambientalista que só tem desenvolvimento, a revelia do cuidado com a natureza, é errado do ponto de vista cristão. Mas também um conservadorismo quase que idólatra da natureza, que abraça a árvore, bate palma para o sol e não deixa explorar e queimar nada e derrubar nada, também é um desequilíbrio das ordenanças criacionais. E isso é um exemplo no âmbito ambiental. Pensa no desenvolvimento científico, na arte, no direito, na cultura. Nós somos chamados ao mesmo tempo para desenvolver coisas em direção ao que Deus nos mandou, mas também para a gente preservar coisas em relação ao que Ele nos ordena. Essa dimensão de progresso e conservação precisa ser normativa na nossa vida, como ela era uma ordenança para Adão. Além disso, o trabalho de Adão que foi ordenado para ele foi de desfrute, não foi só de trabalho, mas com limites. Adão não tinha um trabalho alienado em que ele só trabalhava e não desfrutava de nada. Ele podia comer de todas as árvores, inclusive da árvore da vida. Ele só não podia comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aqui várias pessoas encontram um subsídio bíblico para criticar os cristãos, dizendo: está vendo? O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus é um Deus que quer nos manter na ignorância, porque Ele não quer que a gente conheça o bem e o mal. E não tem nada mais caricato do que isso na fé cristã. Porque Adão, inclusive, era alguém bem inteligente. Ele desenvolvia cultura, ele deu nome para os animais, ele fazia trabalho biológico, fazia trabalho de campo. O Adão, ele era chapa quente, ele não era bobinho. Deus não estava querendo privar ele de conhecimento. A expressão bem e mal aqui é uma expressão de totalidade do saber moral, a capacidade de tomar decisões, escolher por opções éticas, que, se fosse comida, significaria que Adão estava querendo essa capacidade sem Deus, independente de Deus. É como se o Senhor estivesse fornecendo os parâmetros criacionais para ele: você vai cultivar, você vai guardar, você vai comer de tudo, mas isso aqui não é bom você comer. E já é um juízo moral do que não deve e o que pode. E quando ele desobedeceria isso, seria sinônimo de buscar fora de Deus condições para julgar coisas boas e ruins. Tanto é que quando a serpente tenta Eva, ela não tenta Eva com o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, dizendo assim: se você comer, você vai saber de tudo. Não é isso que ela fala. Não é conhecimento que está tratando aqui. Ela fala assim: se você comer, Deus sabe que você vai se tornar igual a Ele. Independente, absoluto. Foi isso que chamou a atenção. Por isso que o apóstolo Paulo fala que em Romanos no capítulo 1, versículo 18, que os homens, tentando ser iguais a Deus, negaram Deus e adoraram a criatura. O que está em jogo aqui, nos limites que foi dado a esse nosso representante, é que ele precisaria se manter dependente de Deus no jardim o tempo todo. Na verdade, Gênesis inteiro não é sobre descrição biológica. Gênesis é sobre como todos os aspectos da criação, desde as plantinhas, as estrelas, o sol, até o ser humano,
Tudo depende de Deus o tempo inteiro. Deus não é só o Criador, mas é quem sustenta isso o tempo todo, inclusive o relacionamento dele com o ser humano. E no momento em que o ser humano quebrasse essa relação, ele queria ser independente e não mais dependente de Deus. E aí nós temos a consequência, que é o último ponto desse ponto 3, que é a responsabilização dos nossos atos. Ou seja, a consequência de nós buscarmos independência de Deus é morte. E em um cosmo criado todo para depender de Deus, a independência é claro que é uma busca pelo vazio, pelo nada, pelo falso. Ser privado de Deus do jardim, da árvore da vida e da vida eterna com Deus. É claro que isso diz respeito à morte física, mas ainda, mais precisamente, mais especificamente, fala sobre morte espiritual. Que Adão e Eva, quando comeram do fruto, eles não caíram mortos imediatamente. Mas eles foram privados da árvore da vida, eles estavam condenados à morte. Não havia mais nada que eles podiam fazer para alcançar aquele de novo, se Deus não fosse ao encontro deles. Então a gente pode concluir que o pacto de Deus, das obras de Deus que ele fez com a humanidade através de Adão no jardim, tinha expectativas muito específicas, um lugar de desfrute, uma relação com Deus, uma responsabilidade espiritual de trabalhar diante desse Deus. E essa aliança que Deus estabeleceu com o homem foi nesses termos. A gente não acha que Deus trabalhou com os seres humanos em dispensações diferentes, como se ele tivesse mudado a sua forma de relacionar com o homem. Foi sempre por uma aliança. Essa aliança foi renovada, mas era sempre os termos dela, ela foi desenvolvida, ampliada, especificada, mas é a mesma aliança que Deus fez com o povo. E isso nos ajuda a entender algumas coisas. Nós conseguimos entender como que Adão não conseguiria permanecer ali, como eu e você também não, sabendo quem nós somos, das tentações que nós sofremos. E olha que Adão ainda estava num estágio que nós nem entendemos muito bem, porque ele tinha determinada completude de justiça, verdade diante de Deus. Ele era um dos poucos que tinha livre-arbítrio antes da queda. Depois da queda, só arbítrio. Ele tinha depois só agência. Nós conseguimos entender por que Adão foi banido do Éden. Ele não poderia ficar ali diante de Deus, com essa constituição de humano que ele tinha, e que nós também não conseguiríamos ficar. E nós também conseguimos entender, com base nesse texto, sem ele falar nenhuma palavra sobre Jesus, como nós precisávamos de um Salvador, como nós precisávamos de um segundo Adão, como nós precisávamos de um jardineiro, de um sacerdote do jardim de Deus, muito melhor do que Adão, muito mais bem preparado. Portanto, a gente aprende nesse texto algumas considerações cristológicas que eu queria falar para você. A gente aprende coisas sobre Cristo em Gênesis. A primeira delas é que Jesus é um sacerdote que Adão nunca conseguiria ser. Jesus, a relação com ele, com Deus, nunca foi quebrada por causa do pecado. Jesus, a função que ele tinha para cumprir na terra nunca foi desobedecida porque ele cumpria a vontade do Pai, porque ele era dependente do Pai o tempo todo. Se Adão e Eva foram marcados pela independência, Cristo foi marcado pela dependência. E a mortalidade, os limites que Adão tinha, Jesus não tinha, porque ele ultrapassou a morte, ele venceu a morte pela ressurreição. E por isso que ele é um sacerdote muito melhor que Adão, eu e você nunca conseguiríamos ser. É por isso que fala que Jesus é de natureza celestial, fora dos limites do pó da terra. Olha aqui que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 15, ele diz, versículo 45, não precisa abrir não, só escuta. Assim está escrito, e ele cita Gênesis: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. E depois dele o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo era do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, e os que são do céu ao homem celestial. Assim, como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. A relação de pó da terra fica muito explícita quando a gente entende que a característica de nós, criaturas de Deus, também temos uma diferença de criatura e criador imensa em relação a Cristo, que é celestial. E que a imagem e semelhança que nós temos de Deus, Cristo é a imagem e a substância da própria divindade, uma imagem muito mais nítida de quem era Deus e de como deveria ser o ser humano. E que por isso ele é um sacerdote muito melhor do que nós nunca conseguiríamos ser. Mais do que isso, Jesus é a árvore da vida, a qual pela fé, se nós comermos do fruto dela, nós não enfrentaremos mais a morte. Como nós lemos em Apocalipse, no capítulo 21, no capítulo 22, diz o seguinte, e olha como é estritamente ligado ao que nós acabamos de ler em Gênesis. Então o anjo me mostrou um rio
da água da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Lembra do rio que também fluía do Éden? No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face e o seu nome estará nas suas testas. Essa é a promessa de Gênesis. Essa é a esperança do cristão, de não viver mais em Adão, mas viver em Cristo. De que o segundo Adão é alguém que Adão nenhum, Pedro nenhum conseguiria ser. Jesus também, ele é um aprisco para suas ovelhas, melhor do que templo e espaço sagrado nenhum conseguiria ser. Jesus, o Éden, o jardim que foi plantado, também aponta para Cristo e de como ele, porque se o Éden é um parâmetro para todos os templos do Antigo e do Novo Testamento, quando nós lemos Jesus falando que ele era maior do que o templo, como diz em Mateus 12, versículo 6, e que ele destruiria o templo e faria reconstruir em 3 dias, nós entendemos como que ele é um lugar para nós estarmos em Cristo, muito melhor do que qualquer espaço sagrado. Depois que ele expulsou os comerciantes de dentro do templo, do segundo templo da sua época, os judeus lhe perguntaram: qual sinal miraculoso o Senhor pode fazer para nos mostrar com que autoridade você está expulsando as pessoas daqui? E Jesus lhe respondeu: destruam esse templo e eu levantarei ele em 3 dias. Os judeus responderam: esse templo levou 46 anos para ser edificado, o Senhor vai levantar em 3 dias, mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram do que ele tinha dito e creram nas escrituras, como elas falavam sobre Jesus. Jesus é um espaço sagrado, Jesus é um templo, Jesus é um lugar que templo nenhum. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus não habita em templos construídos por mãos humanas, ele não é servido por sacrifícios, por isso que Jesus falou: se vocês entendessem que eu quero obediência e não sacrifício, Adão teria entendido que eu queria que ele me obedecesse. E é por isso que estar em Cristo é também poder adorá-lo em espírito e em verdade, como ele comentou com essa mulher samaritana que estava preocupada se adorava em Samaria, se adorava em Jerusalém. Ele falou: olha, vai chegar uma hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, nem na Samaria nem em Jerusalém, mas em todo lugar, que vai ser uma condição pela fé que eles vão estar ou em mim ou fora de mim. Jesus é verdadeiro Emanuel, ele é Deus conosco, ele é na história Deus conosco, como Éden também foi um dia com Adão, mas de uma maneira muito mais completa e muito mais real. E Jesus também é o cumpridor dos mandamentos, como nenhum ser humano seria. E às vezes algumas pessoas têm uma imagem muito Jesus paz e amor, um Jesus que parece que não dava importância à lei, mas não entende que Jesus cumpriu a lei perfeitamente. Ele falava que a lei era pura e era a vontade do Pai, que era o alimento dele. Jesus era a lei andando entre os homens, a obediência a Deus. E que por isso que a aliança e a salvação ainda é pelas obras. Se alguém fala assim: ah, Pedro, a salvação é pela fé, não é por obras. Não, ela é por obras, mas é pelas obras de Cristo. Por isso que a nossa salvação é pela fé, nas obras dele. É por isso que a gente não conseguiria, pela própria força do nosso braço, conseguir salvação, conseguir permanecer diante de Deus como Adão não conseguiu, e por isso que ele nos representava muito bem, obrigado, mas Cristo consegue. E por isso que pela fé nele, a gente tem relacionamento com Deus. Essas considerações cristológicas que eu fiz com vocês a partir de Gênesis tem que mudar a sua vida. Isso tem que mudar a forma como você conduz a sua existência, o seu dia a dia. Você tem que procurar a sua identidade em Cristo. É sobre quem te formou. O texto que nós lemos hoje falou sobre quem formou Adão e também quem Deus está nos formando em Cristo. Nós não precisamos estar mais em Adão. Pela fé nós podemos ter uma nova identidade em Cristo. E essas nossas crises existenciais de tentar fazer alguma coisa para agradar a Deus, ser alguém na vida, em Cristo nós não precisamos de nada mais disso, porque essas definições, esses parâmetros, essas distinções que as pessoas correm atrás, em Cristo nós não precisamos. Em Cristo não há homem, mulher, livre, escravo, gentil, judeu. Fazem pouca diferença essas definições, porque ele é tudo em todos. Isso tem que mudar a forma como nós nos enxergamos.
parar de exigir de nós coisas que agradam ou não ao Senhor e ficar preocupado se o que eu fiz ou o que eu não faço, ou a forma como eu conduzo a minha vida agrada ou não ao Senhor, sendo que tem uma pessoa só que conseguiu agradar ao Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo, e que se você tem fé nele, você agrada a Deus. Você permanece em obediência a ele, em fé somente a graça, na fé, na justificação que Cristo pode te dar, você tem um agrado de Deus. Isso também precisa mudar a forma como você procura os lugares sagrados. Você tem que buscar os seus lugares sagrados só em Cristo. Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. Não é mais santo estar aqui ou estar dentro do ônibus, ou estar na sua casa ou estar no seu trabalho. Jesus, ele, pela sua ressurreição, ele não só cumpriu toda a lei, mas ele também reafirmou a lei nele. Ele fala que toda a autoridade foi dada nos céus e na terra. A mesma expressão de Gênesis lá em Mateus capítulo 28. Significa que não existe 1 centímetro na existência terrestre que Cristo não seja soberano e que Cristo não tem interesse. Ele tem interesse na cozinha da sua casa, ele tem interesse na sua escrivania do seu escritório, ele tem interesse dentro do seu carro, aonde você trabalha, aonde você estuda. E tudo que você faz diante de Deus. Então não reduza a atividade de Deus ao domingo, ao templo, ao culto e ao gospel. Jesus está interessado em tudo que você faz. E tudo que você faz, você presta contas para Ele. É com Ele que você tem negócios. E em última instância também, procure cumprir essas suas funções culturais, como mãe, pai, profissional que você é, estudante. Também procure cumpri-las em Cristo. Eu não sou daqueles que acham que depois que Jesus ressuscitou e nos deu a grande comissão, o mandato cultural acabou. Eu não acho que a grande comissão substitui o mandato cultural. Jesus reafirma o mandato cultural. Só que a gente não pode viver um mandato cultural como se a gente estivesse vivendo uma espécie de pacto das obras culturais. Como se a gente pudesse redimir a cultura pelas nossas tarefas profissionais. Como se eu fosse redimir o mercado sendo um cristão com cosmovisão cristã no mercado. Como se eu fosse redimir a filosofia sendo um filósofo com cosmovisão cristã. Isso seria o que o James Smith chama de naturalizar o shalom de Deus. A gente não pode fazer isso, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que trabalhar também pela fé. A gente tem que olhar o nosso trabalho não com expectativas das nossas conquistas culturais, de hegemonia cultural cristã, mas pela fé. Sendo um jardineiro na Babilônia, cultivando um jardim porque foi Deus que mandou, mas com os olhos da fé, olhando para a Babilônia e lembrando de onde nós viemos, da nova Jerusalém que vai descer do céu para cá. E que o autor de Hebreus fala que é a cidade que Deus é o arquiteto e construtor e que tem nele os fundamentos e não em nada em que a gente faz. O trabalho que a gente faz é importante quando ele é feito pela fé em Cristo. Cristo que é o jardineiro de Deus, que está cultivando a minha e a sua vida para a glória dele. Vamos orar? Pai, a gente te agradece o privilégio que a gente tem de estar diante da tua palavra. Sua palavra é rica, ela é viva, ela é eficaz em chegar ao mais profundo do nosso ser e a mostrar ao nosso coração o que está por trás do nosso coração. Nós sabemos que capacidade humana nenhuma teria condições de sondar o coração de ninguém aqui, capacidade psiquiátrica, psicológica, psicanalítica, conseguiria chegar ao centro do ser humano. Só a tua palavra, Pai, poderia. Nós te louvamos por isso, porque ela mostra quem nós somos, como nós fomos formados, para que nós fomos formados e como eu e meus irmãos somos falhos nisso, Pai. Perdoa os nossos pecados, Deus. Nós, diante da Tua palavra, diante da Tua revelação, nós nos vemos muito incapazes. Nós nos vemos tão incapazes como Adão estava no Éden, nós nos vemos carentes da Tua misericórdia nas nossas vidas. Por isso nós te louvamos pelo Senhor Jesus, um Adão muito melhor e muito maior do que foi o primeiro Adão. Alguém que conseguiu lhe agradar, alguém que pelo seu sangue derramado trouxe vida para nós novamente. Acesso à árvore da vida que nós podemos comer pela fé em Cristo. Portanto, tem misericórdia de nós, Pai. Ajuda-nos a não querermos viver uma vida independente do Senhor, mas uma vida dependente pela fé, próxima ao Senhor. Ajuda-nos, Deus, a
a não sermos arrogantes e a querermos ser como o Senhor, como quem não precisa de nada, quem não é servido por ninguém e quem não habita em lugar nenhum. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de ser adorado e nós somos carentes de Ti. Algum aqui, Pai, que ouviu pela primeira vez sobre o Senhor Jesus e que hoje pôde entender um pouco mais a sua obra, fala aos seus ouvidos, Deus, não deixa que ele escute a voz do pastor e não reaja a ela. Toque nos corações, faça eles conscientes da necessidade de que, como nós precisamos de Cristo, todos nós, Pai, eu e os meus irmãos, somos como aquele publicano arrependido do tempo, dizendo: Senhor, tem misericórdia de nós. É a nossa oração essa noite para a glória do Seu nome. Em nome de Jesus, amém.